Vamos lá. Porra, André, a gente está atrasado, a gente não gravou Silverstone. E para não falar que ninguém sentiu a falta, teve um leitor que me escreveu puto da vida, cobrando, falou que, porra, cadê o vídeo de Silverstone? Então, tecnicamente, fizemos falta. Pois é, cara. Inclusive, é um O- leitor que eu nem falo muito, mas ele. É engraçado, né? As pessoas, hoje em dia, elas assistem as coisas, mas não comentam, né? Vêm, não fazem comentários, mas assiste. Tem lá uma pequena audiência, mas rola. Que bom, né? Fiquei feliz. Fiquei feliz do cara me escrever uma carta reclamando de que Que não não teve tivemos vídeo. Silverstone. Eu já até Cara, esqueci de Silverstone. desde a volta dessa segunda parte do campeonato agora, que está começando, Hum. cara, são 12. A gente teve 8 provas e agora mais 12, né? Mas eu assino o MotoGP desde 2011, o site do MotoGP, que tem um aplicativo que eu assisto todos os treinos e coisa e tal. E nesse afã de modernizar a coisa, porque os caras, eles não entendem, o negócio está bom, mas eles querem atingir um público, essa geração Z, ou sei lá, o pessoal de TikTok, né? E fica querendo mudar as coisas. Os caras fizeram as mudanças no site e no aplicativo. Ah, dizem que ficou uma merda, né? Cara, é uma merda. Num dos posts dele do Instagram, Hum. ao invés de comentar o post, eu falei assim, ó, eu tô aqui para dar um feedback que, porra, como é que vocês pioram uma qualidade? Vocês têm um serviço bom, querem lançar uma coisa nova e lançam uma coisa pior. Você não consegue encontrar as informações e ao invés de... E é tudo baseado em fofoquinha. É. Virou, Não, mas sabe aquilo que você isso é falou aqui? normal. Isso agora Que é, virou normal na que é a internet. nova tendência? É ficar criando fofoquinha, ficar criando intriguinha, porque fulano falou que cicraninho fez não sei o que lá. Porra, eu quero informação técnica que eu sempre tive, entendeu? Antigamente, depois de cada corrida, você tinha no mínimo os 10 primeiros, às vezes até os 15, dando a sua entrevistinha de 30 segundos, o que aconteceu, às vezes para o cara explicar que, pô, a partir de um determinado momento o freio não estava legal, por isso que Uhum. ele não conseguiu manter o ritmo, ou foi o pneu, entendeu? Tinha sempre alguma informação. Hoje em dia eu vou no crash.net para pegar informação que chega lá antes do site oficial do MotoGP. Sim, é uma merda. Aí Pai, eu você tô com vai no site do inveja. MotoGP, Eu tô com inveja só desse tem seu. babaquice. Tô com inveja desse seu boné aí. Peraí, pô. Antes que ele volte, esse boné é uma macumba para ver se o Mark Marques volta a andar. Se a Honda consegue acertar alguma coisa, pelo amor de Deus, acertar alguma mudança. Porque, mesmo tendo estreado um novo, Peraí que eu tô um com. novo aero, Peraí que eu tô com. agora você vai mostrar sua coleção de. É, O minha boné do coleção de Dudu bonés. Vinícius, Eu tenho quando ele boné corria da na com cento e pau vinte e aqui. cinco, eu sei. Todo mundo sabe que Você, tu é velho. com esse boné aí, você tá. Aqui, um do Eu tô Timbom. provocando, Não, criando tem uma provocação, um boné maneiro. fazendo uma macumba. Não, um boné de Maximiliano Biaggi. Porra. Tá bom. Mas o que eu estava falando aqui, cara, que a Honda, ela tá fazendo. Com dinheiro, é claro, porque os caras têm dinheiro pra caramba. É. Mas se fala, não adianta, botaram um pacote aéreo novo, mas o pacote aéreo continua dando o mesmo problema. A roda traseira não transmite a potência para o chão. Patina pra caramba. E o novo aéreo que prende mais à frente, quanto mais prende à frente, pior fica a aderência na traseira, entendeu? É. Então, nessa pista, por exemplo, que é uma pista stop and go, você tem 3 frenagens bastante fortes, com aceleração logo depois. Na hora que acelerava, roda patina, desgasta o pneu e coisa e tal, e a moto não arranca. A questão não é falta de potência, é falta de poder transmitir a potência para o chão, pô.
É. Essas Enfim, motos, isso elas é uma têm, macumba aqui. essas motos, ela tem dois Um tipos de barco para tração, né? vencilhando. Tem a tração mecânica, né? Estava até conversando isso hoje com o Vitor Cabeção. Elas têm a tração mecânica, né? Que é o projeto, é o tamanho da balança, a forma da balança, o posicionamento da balança, o motor em contrarrotação, a suspensão funcionando, é que é a tração mecânica. E tem a tração eletrônica, né? Que é a regulagem do controle de tração, que tem que entrar o mínimo possível, tem que dar feedback ao piloto, tem que poupar o pneu. E nessas duas coisas, a Ducati está bem na frente, né? Porque chassi você pode mexer à vontade o ano inteiro, não tem restrição, né? De trocar chassi, balança, essas coisas, você pode mexer o ano inteiro. Só o motor que é lacrado. E eletrônica eles futucam o tempo inteiro. Então a Ducati, que já tem mais experiência na Magneti Marelli, né? Que tem a melhor equipe de eletrônica, a Magneti Marelli é italiana, então os técnicos são italianos, é mais fácil, né? Você ter um relacionamento em italiano do que em inglês, eu acredito que sim. E ele já tem muita experiência com o Magneti Marelli, muitos técnicos, tem a melhor equipe de eletrônica. Tem 8 motos na pista pegando dados, né? E a eletrônica precisa desses dados, e até a mecânica mesmo, né? A tração mecânica. E tem a aerodinâmica que funciona, então a tendência é a Ducati realmente ficar bem na frente, né? Como, não sei como que eles vão fazer para poder reduzir essa diferença aí em tempo hábil, né? Dizem que a Aprilia tem Então, uma aerodinâmica até mais desenvolvida, né? Você viu? Que uhum. dizem que a Aprilia, além dos spoilers, ela está usando a moto inteira como aerodinâmica, né? Que isso é bem avançado, né? Aquele chefe dela lá veio da Fórmula 1, né? A Aprilia venceu em Silverstone, né? Foi uma coisa bem legal, andou bem em Silverstone. Ela não Mas, venceu em Silverstone porque a condição climática. A Silverstone era uma corrida para o Banhaia ganhar, como ganhou na Áustria, entendeu? Com tempo de. Aliás, essa vitória dele na Áustria foi a vitória do Banhaia com mais tempo de diferença para o segundo colocado, até uhum, hoje. Mas o Silverstone era para ele ter ganhado. O problema é que começou a chover e o cara que está na frente, liderando, é o cara que descobre como é que está a situação da pista antes dos outros. Então ele tem que ser mais cauteloso. Tanto que o Miguel Oliveira estava lá afastadão e ele vendo o pessoal na frente, ele conseguiu grudar e aí fez um bolo de cinco. A corrida que estava espalhada fez um bolo de cinco pilotos, que tinha o Vinhares, o Binder e o Espargaró também, porque o Banhaia estava mais cauteloso e também porque para ele, cara, é melhor fazer 20 pontos do que zero, né? sim. Então ele estava liderando lá, então ele já perdeu muitos pontos no início do campeonato, graças a Deus, porque pelo menos isso ainda tem alguma graça o campeonato, senão ele estaria hoje em dia. Ele perdeu 45 pontos, fora o acidente com o Vinhales na França. Tu imagina se ele tivesse mais 45 pontos na frente, entendeu? Estaria mais sem graça ainda o campeonato. Mas uma coisa interessante que Eu aconteceu discordo, né? Eu nesse fim discordo de disso que semana. está sem graça, né? Isso aí está agora. O outro amigo meu também, o Nelsinho, falou: tá sem graça. Eu acho que é engraçado como sempre, porque sempre teve uma dominância dessa, cara. Pô, em 19, o Max só fez primeiro, segundo, abriu pra caralho. O Rossi também, quando estava nos seus tempos áureos também, com aquelas 5 cilindros, abriu pra caramba. Sempre tem um piloto que de. Isso sempre foi ruim. Mas eu Como não acho. 2014, que o Marx ganhou as primeiras 10 provas do ano, eu, embora goste do Marx, eu achava isso chato pra caramba, pô. Eu não Porque acho o cara chato abriu nunca. 10, Eu não ganhou acho chato nunca, quando porque você o acaba o cara. campeonato, 5 provas antes, cara, do, do, Mas do fim do eu campeonato não é acho muito. chato, não. Eu não acho chato, não. Eu acho assim, eu fico analisando pro ano que vem como é que vai ser, os caras que chegam. Mas chato eu não acho nunca, porque sempre tem. E quando tem um cara que acerta a moto, se acerta ali, a tendência é esse cara abrir, cara. Mas ele sempre pode cair no final, entendeu? Eu não acho. Essa ilusão Prova de que pra a mim. MotoGP vai ficar igual a Aí, Moto3, dando porrada até o final, isso não vai rolar. não, 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 mas, por exemplo, 2017, 2018, em 2017, 2018, você teve uma disputa entre Marques e Dovizioso
que era legal, que as provas eram disputadas, pô. Às vezes o cara decidia a prova na última curva, pô. Sim. Então, isso, pô, mantém a atenção na corrida é muito maior do que você ficar vendo a corrida e o cara lá abrindo meio É, mas, segundo por volta. mas a Dorna faz tudo para evitar isso. É que não tem como, né, cara? A Ducati realmente abriu aí uma diferença que a Dorna faz tudo, né? Ela limita isso, limita aquilo, corta isso, corta aquilo. A Dorna faz tudo para tentar igualar as motos. É que os japoneses realmente, né? Assim, a Honda, o que aconteceu com a Honda? A 19 foi aquela temporada maravilhosa. A moto já era uma merda, mas o Marques fez a melhor temporada de todas. Aí a Honda não se convenceu. Falou, não, eu estou bem, a moto, a RC213 está boa. O cara ganhou tudo, porra. Aí veio 20. Quando chegou em 20, tu lembra da circunstância que o Marques caiu? Ele estava lá atrás. Eu não lembro o que aconteceu que ele foi parar lá atrás. Não, ele tava em segundo ou terceiro lugar na largada, ele estava indo ou estava em primeiro, sei lá, Uhum. e ele perdeu uma curva e foi lá na areia. Aí foi lá Quando para ele foi trás. lá na areia, ele foi lá para trás, ficou Então, em ele veio décimo passando nono, todo mundo. veio passando todo mundo, passava um piloto por volta. Ele é quase, inclusive, tinha até chance de vencer. Ele estava rodando quase 2 segundos mais rápido que os outros. Então, ele tinha chance até de Quando vencer. ele chegou em terceiro, aí ele Aí ele vacilou, ele já tinha recuperado até terceiro, ainda tinha prova pra caralho, tinha 6 provas, 6 voltas, eu acho. E aí ele caiu, e aí quando ele caiu, a moto veio e quebrou o braço dele. Então, em 2020, a moto, na cabeça da Honda, a moto ainda era competitiva, porque ele foi lá para trás e veio comendo todo mundo quando teve o acidente. Então, na cabeça da Honda, esse pacote Marques era bom ainda, né? E a porrada dele, ninguém imaginou que fosse ser tão grave, né? Inclusive, foi muito azar a moto batendo no braço dele. Ele saiu andando, não foi uma pancada dele capotar, sair de maca, né? Ele saiu andando. Então, a Honda perdeu 2020, né, achando na cabeça dela que não precisava fazer tanta modificação assim, que a moto ainda era razoavelmente boa e o Mark Marques não era tão grave a situação dele. Aí veio a pandemia. A Honda papou mosca, né? Nesse período ela deixou de evoluir, mas na verdade a moto já era uma porcaria desde lá quando o Dovi começou a empurrar, a Honda a formiga atômica carregando a moto nas costas, né? Tanto é que só ele vencia, né? Desde 18, né? Parece que o Rins agora foi a primeira vitória de um piloto de Honda desde 18, não foi isso? Acho que desde o Crutchlow, né? Desde o Acho Clutch, que foi em foi. 18. É. Então, aí a Não, Honda, a o Honda negócio é o papou, seguinte, a Honda papou o que mosca, com a moto aconteceu, ruim. talvez a moto não fosse tão ruim, mas o problema é o seguinte, em 2020, 2021, o Gigi já estava há bastante tempo na Ducati e ele resolveu botar em prática um monte de coisa nova, entendeu? E aí eles saíram. Foi quando começou a surgir o negócio da aerodinâmica, das asas, e aí os europeus deram um salto significativo que os japoneses não acompanharam, cara. Agora, recentemente, o Zarco assinou com a LCR, né? Uhum. Com o Lúcio Cecchinello. E ele, para mim, ele fez certíssimo. Pô. O cara com 33 anos, ele tinha um contrato. A Ducati ofereceu para ele mais um ano de contrato, sem garantir qual equipe que ele iria correr, porque se Bezek. o Bezzecchi cortar o cordão umbilical dele com o Valentino, ele viria para a vaga do Zarco na Pramac. Então, o Zarco não tinha garantia de ter a GP24 ano que vem, era um ano só de contrato. Aí a Honda veio e ofereceu para ele 2 anos com a possibilidade de um terceiro, pagando mais do que o dobro que a Ducati estava pagando. Não, é E, no-brainer. É e no-brainer. Não, não, e o Zarco tem uma experiência fodida, né? Porque ele andou de Yamaha, já andou de Honda, né? Eles lembraram que ele andou de Honda, né? Ele andou com o Chiquinello, aquele período que ele foi demitido que ele se demitiu da cobriu o KTM. Nakagami, cobriu o Nakagami que estava operado. Então, ele andou de Honda. Cara, lembra que ele andou de Suzuki? Andou de Suzuki, Ele andou eu de sei. Suzuki, cara. Mas Também. o Marx falou uma coisa interessante, quer dizer, tem muita gente falando que a Honda pagou isso tudo porque o Zarco
O Zarco, ele inclusive, o Gigi da linha falava que ele é o cara que mais dava bom feedback para o desenvolvimento da moto. Ele, Dava, inclusive, né? testava as coisas novas. Hã? Dava, porque agora vai ficar no água e sal até o final do ano. Agora vai ficar no limbo, agora vai ficar no limbo. Vai Mas aí, pegar merda, só vai pegar mas merda agora. o que o Max falou é o seguinte: não, o cara é bem-vindo e coisa e tal, mas trazer piloto de outras marcas não ajuda muito. O que a Honda tinha que fazer era contratar técnicos. Tinha que ir lá nos italianos e contratar os caras técnicos como a KTM fez. Guidotti, Contratar um né? cara de eletrônica da Itália, como você mesmo falou. Os italianos manjam muito da eletrônica da moto. Só que acontece que o japonês não contrata estrangeiro. A equipe japonesa é de japonês mesmo, de cabo Cara, a rabo mais ou menos. japonês. A Yamaha, a Yamaha Racing Corporation é baseada na Holanda, né? A Yamaha Racing é uma empresa holandesa. Quem toca Assim, mas o. quantos técnicos estrangeiros tem na Yamaha? Ah, eu Quando não você sei, vê o boxe dele, eu queria muito ter dinheiro para estar rodando o paddock mundial contando essas paddock, coisas, né? Contando o essas coisas. paddock, é Mas verdade. a Yamaha Racing é a Yamaha Europa que toca. Assim, a cabeça da Yamaha Racing é na Holanda, né? Agora os técnicos ali eu não sei. Por falar nisso, a Yamaha tem feito fez uma corrida razoavelmente decente, né? Assim, lá atrás, mas mostrando alguns brilharecos, né? O Quartararo acelerou alguma coisa, né? A Chegou em Yamaha, oitavo, né? a Yamaha andou. O Morbidelli demitido, até a corrida anterior, estava só 5 pontos, não estava 65 a 60, né? Acha que o Morbidelli não está andando porra nenhuma, mas o Quartararo também não está andando nada, né, cara? Estava só 5 pontos na frente do Morbidelli. A questão é que tanto a Honda quanto a Yamaha, as motos não estão no mesmo nível. Só isso, pô. Não estão no mesmo nível. Se o cara toma pau do Augusto Fernandes, pô, É, é complicado, pô. Porque não é que o Augusto Fernandes seja ruim. O cara é campeão do mundo de moto mesmo, não. O cara sendo campeão, o cara que consegue ser campeão de qualquer porra, Moto 3, Moto 2, é porque o cara passou uma temporada inteira andando mais rápido que os outros, entendeu? Então o cara é campeão de Moto 2, o Augusto Fernandes não é ruim. Tanto é que o Pit Byler está com esse problema que ele tem 5 bundas para 4 assentos, uhum. entendeu? E todo mundo com contrato garantido. É, Não, essa acho que coisa de ter o Augusto contrato, Fernandes porque não tem assim, eu contrato. não, eu, sabe que eu tenho preconceito com o Pedro Acosta. Eu não acho que o Pedro Acosta é essa bola toda, não. É, Sou eu puto, também, somos sou dois, puto somos com dois. isso. Sou puto. Ah, Pedro Acosta tem que arrumar. Fica mais um ano lá, cara. O Zarco foi campeão 2 vezes. Max Biaggi foi campeão 4 vezes na 250 antes de subir para 500, né? O Maximiliano Biaggi aqui, ó, o bonezinho dele aqui. Max Biaggi foi Pedrosa, campeão. Hã? Pedrosa, Pedrosa foi Pedrosa foi duas campeão. vezes. Lorenzo foi campeão 2 vezes. Pois é, cara. Eu fico num fogo no rabo de subir para o MotoGP. Eu acho que isso tá meio esquisito isso. O cara tem que ficar onde ele, entendeu? Vai ficar bem. O Acosta nem foi campeão de Moto 2 ainda, já foi campeão de Moto, não, nem foi campeão de Moto 2 ainda. Não. Agora, você sabe que interessante que aconteceu essa semana é Hum, que tinha dois pilotos de Moto 2 hum. que estavam disputando uma das motos da Gresini. Eles O desistiram, né? Tony Arbolino, que é ele, o manager dele, É, é o mesmo manager do Bastianini, é o sim, Carlo Permati, né? sim, E o Jake Dixon, cujo manager é o mecânico-chefe da moto do Fábio Genantoni, entendeu? O sim. cara é mecânico, mas também é manager do Jake Dixon, que já correu de MotoGP substituindo o Morbidelli. E eu vi até ele aqui em Silverstone correndo, tomando 2,5 segundos por volta Não, o de Jake todo mundo. Dixon, Mas para mim, enfim. essa coisa para mim é surreal. Não tem por que falar em Jake Dixon na MotoGP. A única coisa é para botar um Então, mas inglês para correr. eles não vão. Eles renovaram, ambos renovaram na Moto 2 nas mesmas equipes que estão, entendeu? Não, O Tony melhor Arbolino assim, na né? Mark VDS
e o Jake Dixon na Gás Gás, na Pois Aspar é, Gás Gás. o Então, Jake ambos Dixon, vão continuar, não vão disputar a o vaga. Jake Dixon é Isso porque ele é significa o inglês, seguinte, eles querem ter um inglês, né? Parece que a audiência na Inglaterra é muito importante para eles, é muito legal, então eles querem ter um inglês. Quem é o inglês na MotoGP hoje em dia? Ninguém, não tem inglês. Tem? Não tem, né? é, mas também não tem ninguém em condições, pô. Pois é, aí queriam Esse que é o forçar problema. essa de botar o Jake Dixon. Eu não acho, pô, eu acho uma roubada. Foi muito, muito bom, deu uma clareada, né? O Morbidelli agora parece que é o favorito, né? O Didi é que tá fudido, né? O Didi tá marcado para morrer, né? O Dija tá, o Dija, eu não sei não, cara. Até domingo passado eu diria que ele estava desempregado. Mas como os dois caras da Moto 2, eles renovaram para ficar na Moto 2, então hoje em dia tem duas Ducatis com assento vazio, em tese. A da Gresini e a da Pramac, Não, da né? Pramac é certo, tá O, vazio. o, O da Gresini tá os naquele. da Gresini é a do Fabiano Antônio. De Gian Antônio, que até domingo eu achava que estava vazio. Mas ele não ajuda, né, Agora, cara? Ele não, hoje em ele dia não. você tem o Morbidelli, que ele vai para a Ducati. O Chiabatti já falou que o Morbidelli vai para a Ducati. Só é questão de decidir onde é que ele vai sentar, entendeu? O que eu acho É. incrível é o seguinte, é que você falou a Dorna faz tudo para evitar. A Ducati tem 8 motos, cara, 8 motos. Cara, até hoje não se recuperou da porrada que levou e mesmo ele está dizendo que está recuperado, mas ele não conseguiu ainda se encontrar com a GP23. Ele corria de GP21, ganhou 4 corridas. 4 corridas. Quem ganha 4 corridas não é qualquer um. Uhum. Ele saiu da GP21, primeira prova da GP23, o Marini derrubou ele, nunca ninguém falou nada que o Marini é assassino, homicida, etc. Aí o cara ficou 7 ou 8 provas sem correr e ainda não se encontrou. Então, a Ducati, que seria aquela que faria a maior oposição ao Banhaia, está capenga com o Bastianini. Aí você vê, tem o GP 22, a GP 22 da Gresini e da VR 46. Beleza, o Bezek já ganhou 2 corridas, cara. Ele poderia almejar, mas ele é marrento de menos. O Bezek é marrento de menos. Querem que ele sente na GP 24 e ele não quer, porque ele quer ficar na VR. Então, Baba-ovo do Rossi. provavelmente Agora, ele deixa vai eu te ficar na falar. VR. Estranho, estranho Mas o só para Bastianini concluir, não tá andando. isso, Peraí, deixa eu te contar. Estranho o Bastianini não tá andando, assim, tá ali meio barro, meio tijolo, né? E o Paul Espargaró voltou com pica dentro, né, cara? Como é que pode? Eu fiquei achando que o Paul nem fosse voltar, né? Porque ele quebrou os cornos, quebrou o queixo, né, cara? Quebrou, furou o pulmão, quebrou um monte de costela, ficou todo fodido. Pô, o Paul Espargaró voltou andando rápido pra cacete, andando mais do que o Bastianini. Explica isso. Que é, só quebrou o ombro. não. Mas eu acho o seguinte, tem um adicional aí, tem um supositório enfiado no Paul Espargaró, que tem 5 pilotos para 4 bancos, entendeu? É. Então, esse supositório é um supositório motivacional bastante importante, entendeu? Pô, Porque, pô, o eu cara, fiquei, fiquei ele falou assim, chocado. cara, eu fiquei fora de todas essas provas. O Augusto Fernandes indo bem, conseguiu um quarto lugar e coisa e tal lá na França, que é a prova da equipe Tech 3, né? Já que você gosta de falar, Tech 3, a Tech 3 é francesa, Tech a Gasgás vai, manda aí, fez Tech Trois. Tech, Tech 3. Agora, então o que acontece? O Paul Espargaró, ele sabe que tem que mostrar serviço, porque ele não quer. Já estavam cogitando botar ele como piloto de teste. Até porque a Dorna, a KTM, cara, ela tem várias marcas, né? Ela tem a KTM, a GasGas, a Husqvarna e ela é dona de 25% da MV Augusta, Sim. entendeu? Então, o Pit Barber estava querendo pegar as vagas da Suzuki
que é uma vaga que o Espezelleta já falou que só vai dar para uma equipe de fábrica. Ele quer uma equipe de fábrica, mirando em Ele quer BMW e BMW e Kawasaki. Kawasaki. Ele quer BMW e É, Kawasaki. sim, ele quer essas duas, mas que não vai rolar, meu irmão. Acho que ninguém não tem de grana para entrar. Mas tudo bem. A KTM tem grana. Então a KTM fala assim: eu quero essas vagas, eu vou botar mais duas motos, vou botar uma pintura X. Até semana passada, eles estavam falando em Husqvarna, porque a Husqvarna já corre na Moto Moto 3. 3. Moto 3, porque as motos. Moto 3 tem duas motos, Honda e KTM. Só que a KTM tem três marcas diferentes: GasGas, KTM e Husqvarna. A mesmíssima moto, mesma coisa, só muda a pintura. Só que aí, nesse fim de semana, começou a rolar o boato. Aliás, boato é o que mais está rolando, né? Já inventaram até um boato do máquina para máquina, que é impossível, zero chance. Mas essa semana criaram o boato que em 2025, se a Kawasaki e a BMW não quiserem as vagas, o Espezelleta vai dar a vaga para a KTM, que aí entraria com a marca MV Agusta, Muito com o bem. Mark Marques à frente. E aí, o nosso amigo multicampeão, o Giacomo Agostini, já falou o seguinte: não, se ele topar, eu vou ser o coach dele, o secretário dele, o carregador de mala dele, coisa e tal, porque para Agostini, que é o grande nome da MV Agusta, é um renascimento, né? Já está velhinho, coisa e tal. Vai O voltar. verdadeiro great of all time. O verdadeiro great of all time. É o verdadeiro GOAT, é o verdadeiro GOAT. É. É. Agora, interessante. Uma outra coisa que eu lembrei agora, só mudando de assunto. Você sabe qual foi eleita a melhor ultrapassagem dessa prova agora do GP da Ah, Áustria? eu sei porque você me mandou. Foi o Marcos passando o Miller. Foi, foi o Marco Sano Miller, igualzinho ao ano passado, o Quartararo passando o Miller, só que o Quartararo de Yamaha e o Miller de Ducati, na mesma curva, do mesmo jeito, e foi eleita a ultrapassagem do ano. E esse ano, o Max ultrapassou o Miller de KTM na mesma curva, do mesmo jeito, e É, foi eleita a O ultrapassagem do ano. Miller, O Miller, coitado. coitado, O Miller, está andando para ele trás. larga nas corridas e vem andando para trás, né? Igual o Maverick largando de marcha ré, é o Miller vindo perdendo, né? E na KTM, cara, o único cara que andou mais do que o Binder foi o Miguelzinho, cara. Por isso que o Miguelzinho ficou puto e foi para a trilha. Porque foi uma injustiça terem tirado o Miguelzinho. O Miguelzinho é muito fera, cara. É muito fera. Eu tô esperando ele andar mais do que o Maverick Vinhares para breve. Para breve, 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 breve. O Miguel vai passar o. Eu sei da vai- coisa, o Binder tem alguma coisa com a KTM. O Binder é o menino de ouro da KTM. Sim, O Binder é renovado o até primeiro piloto que já 2026. tem contrato Assinou até para 26. 2026. É o primeiro piloto de todos os pilotos do coisa que já tem lugar marcado até 2026. Eles amam o Binder, amam o Binder. Não, mas E eu eu acho que, aprendi a de gostar repente, a também. competição. Eu Hã? aprendi a gostar do Binder também. Eu aprendi a gostar. Também gosto dele. Mas eu acho que a competição, o Oliveira junto com o Binder, que o Oliveira ganhou mais do que o Binder. Ganhou mais. Mas eu não gostava do Binder, não. Mas agora eu gosto. Eu não gostava. Eu não gostava. Eu tinha antipatia com o Binder, não achava que ele era isso Eu tudo. sempre gostei. E agora eu comecei a gostar. Já tenho tempo. Eu já gosto do Binder. Já torço por ele, inclusive, entendeu? Mas torcia mais pro Miguelzinho. Eu torço muito pro Miguelzinho na Aprilia, mas, pô, ele não tem dado sorte esse ano, né? Irmão, ele foi derrubado na sprint, pô. O cara, coitado. Hum. Ele Ele não não tem tem que dado dizer. sorte. Eu acompanho muito a TV portuguesa, né? Eu acompanho a TV porque o negócio é o seguinte: diferente do Brasil, onde o cara que chega lá no Brasil, ele é imediatamente criticado por todo mundo, entendeu? Em Portugal, o Oliveira é rei, é rei supremo, entendeu? Como foi? O português, ele teve um piloto de Fórmula 1, que não vai me fugir o nome agora, que foi um piloto português de Fórmula 1 que conseguiu no máximo um sexto lugar. E até hoje o cara é ídolo lá, cara. Que o cara conseguiu É chegar o na De La Fórmula Rosa, 1. né? Pedro De La Rosa.
o Pedro de la Rosa, é isso mesmo. Cara, ele é ídolo em Portugal, porque o cara, eles entendem o seguinte: se o cara consegue chegar no núcleo topo máximo da carreira dele, que é a Fórmula 1 nos carros ou o MotoGP, meu irmão, é porque o cara é pica. É porque o cara é pica. Não pode ser o cara coisa, o cara é mais ou menos e coisa e tal. Como muita gente já falou mal do Alex Barros. Porque o Alex Barros. Irmão, o Alex Barros correu do lado dos. É super respeitado até hoje. O Alex pessoal Barros fala é do Alex ídolo. Barros. Eu não Sempre quando duvido que o fala Barros assim, vai ser nomeado por Hall of e Fame. quem é o melhor freador sempre que falam quem é que freia mais rápido, o pessoal do MotoGP, hoje, que talvez nem tenha visto, eles falam. Alex Barros foi um dos caras que melhor freava uma moto topo de competição, entendeu? Freava mais dentro do que todo mundo, entendeu? Então E, vamos mas falar, aqui ninguém, já que é para Brasil, falar, já que é para falar de nacionais, vamos falar um pouquinho do nosso piloto na Moto E, Granado, cara. Pô, o Granado, ele está perdendo. Eu acho que ele está perdendo aquele toque de ser o mais rápido, né? Porque ele sempre foi o mais rápido, ele sempre foi o piloto mais rápido, não que ganhava, mas ele sempre foi o mais rápido, fazia pole, andava rápido com consistência. Pô, esse ano ele não tá com essa rapidez toda, né? Ele tá andando bem, mas não é mais aquela coisa de ser o piloto mais rápido que ele foi nas primeiras temporadas da Moto E. Você não está achando que ele perdeu um pouco com essa mudança de moto aí? Que ele perdeu eu, um eu acho o toque? seguinte, que eu acho que a Moto E, ela depende muito da velocidade final, entendeu? E eu tenho percebido em algumas provas que na reta a moto dele não anda igual aos outros. Eu não sei se é uma questão de acerto. Mas o Granado, para mim, é aquilo que eu escrevi. Ele é calça de veludo, bunda de fora, entendeu? Ele fez o segundo lugar na primeira prova e na outra ele caiu idiotamente, cara. Ele podia ter conseguido um resultado bom, cara. Ele Mas está ele em tem sexto no essa campeonato, né? maluquice. Ele está em Hã? sexto no campeonato esse ano. Ele está em Mas, por sexto. exemplo, ele estava super bem na prova na Alemanha. Tava super bem, cara. E era a primeira prova. Ele estava em segundo. Ele estava em primeiro, foi ultrapassado, estava em segundo, mas ele estava grudado no cara. E aí, putz, ao invés de correr com a cabeça, aí ele caiu na curva um lá da Alemanha e, pô, fez 0 pontos. Cara, esse campeonatinho que é curtinho, qualquer zerada que você der, deu, meu irmão. Você E ele fica para perdeu trás, você prova, não né? pode zerar. E ele perdeu prova, Hã? ele se machucou, né? E ele perdeu uma prova porque ele estava com a contusão na cabeça, né? Enfim. Pois é. Mas eu E acho, eu acho que ele é rápido. Mas ele tem. Aí eu vejo, acompanho o Instagram dele, aí tá ele fazendo propaganda de óculos. Ele, ele é muito estrelinha, ele é muito. no Superbike Sei lá, também não cara. tá, no Superbike também não tá brilhando, tá bem lá atrás, né? Não dá um resultado decente no Superbike, né? Não dá um A brilhareco, né? moto dele não ajuda, a moto dele não ajuda. Mas a gente tem que considerar sempre o seguinte: para mim, eu sempre analiso em relação com o companheiro de equipe, entendeu? Na Uhum, moto L é bem mais rápido que o companheiro de equipe, que é o Michel Pons, né? uhum. E na moto, Miguel Ponte. Miguel Pontes. E no World SBK, meu irmão, ele tava tomando pau do Cearim, cara. Direto, tomando pau do Cearim. Aí aconteceu que o Cearim se machucou e botaram um outro cara aí na última corrida, e aí ele foi melhor do que o outro cara, pelo menos isso, entendeu? Ser melhor do que o companheiro de equipe é o mínimo que se espera, cara. Uhum. Porque aí a moto é igual. Pô, eu sei que as motos nunca são 100% iguais, entendeu? Mas, porra, a moto Honda na World SBK não dá para comparar, né? Com as Ducati, com as Kawasaki, etc. Até com as BMW. É. Enfim. Já estamos faltando só 5 minutos para acabar. Eu vou falar, eu gostei muito do Alex Marques ter ganho a Sprint Race lá em Silverstone. Fiquei feliz pra caramba por ele, né? É um garoto que ele fala pouco, não fala merda, né? Incrível como é que o Alex Marques não é de falar merda, não faz um comentário. Esses anos todos eu não vi ele fazer um comentário deselegante, mal educado, esquisito, estranho, para ninguém nem para nada, né? Ele fica ali, é bicampeão do mundo. É o contrário, que é o contrário do Jorge Martin, né?
É. que é piloto rápido pra caramba, mas é marrento num nível excessivo. Tanto que ele falou o seguinte nessa última, nesse salseiro que ele fez na Sprint Race, que ele foi atingido pelo Quartararo. Quartararo que atingiu ele. Eu não entendi Eu acho. aquilo também. E ele sempre falou mal de todo mundo. Eu vi algumas vezes, mas não entendi. Mas o Alex Marques, eu gostei muito dele ter vencido. Acho que fez muito bem para a cabeça dele, fez bem para a Gresini também, né? Que a Gresini tinha vencido com o Bastianini, né? E aí ele se mostrou um substituto à altura, né? Eu gostei muito. Também outro que não estava dando muita sorte esse ano, mas pelo menos já ganhou uma sprint, né? Já ganhou, levou uma E ele medalha de foi bom ouro. que ele ganhou a sprint e ganhou a renovação do contrato logo depois, né? Isso aqui É, já está é, tranquilo, já eu, tem onde gost, sentar ano que vem. eu gostei muito dele, eu gostei muito dele. E nessa última corrida agora no Red Bull Ring, engraçado que a Ducati é patrocinada pela Monster Energy, né, que é o maior concorrente do Red Bull, e a Monster Energy ganhou no Red Bull Ring, ganhou das motos Red Bull, das motos KTM Red Bull. Se eu fosse a Monster Energy, eu ia fazer um anúncio sacaneando essa coisa, né? Tirando essa onda. Tirando essa onda de que no Red Bull Ring a Monster Energy levou. Mas foi uma corrida boa, eu não achei uma corrida chata, não. Achei que o Bagnaia realmente está casado com a moto, né? Está tá muito certinho com a porra da moto, andando no reloginho certinho. A Ducati dele se mexe pouco na pista, não dá cabeçada, né? Foi uma corrida que ele parece que andou, ele fez a melhor volta, mas você olhando para a moto estava serena, né? Não teve sacudida, não teve rebolada, não teve nada, né? Ele largou e foi embora, foi um passeio, né? No melhor estilo Lorenzo. No É, melhor estilo Lorenzo. o Binder também fez uma corrida também tranquila, também passeou também, né? Tentou um pouquinho no início, mas viu que não dava, tirou a mão, mas foi passeando sozinho também, foi uma boa corrida. A Aprilia, depois de vencer na Inglaterra, a gente sempre espera que a Aprilia dê um combate mais frequente, né? Mas não, a Aprilia ela faz isso, né? A carreira dela da MotoGP é sempre assim, ela Você vai vê e que volta. a corrida do Vinhales não foi ruim. Se ele A do não tivesse Viñales? ficado tão para trás, Ah, o mas ele. Vinhales, o Vinhales, se ele não tivesse largado tão mal, porque ele largou mal as duas corridas, né? É. Ah, mas ele Porque larga mal. eu sei, É uma piada mas isso, eu desde o assisto tempo da Yamaha. acompanhando o tempo de volta. Desde o tempo da Eu Yamaha, o assisto Viñales acompanhando os larga de tempos de marcha ré. volta. Desde o tempo da É. Yamaha. Os tempos de volta dele, da metade para o final da prova, ele estava sempre entre os três mais rápidos da pista, entendeu? E ele foi passando bastante gente. É que ele ficou tão para trás no início que aí ferrou tudo, né? É, largar Eu bem é achei uma pena que fundamental. O Alex Marques ele falou o seguinte, que ele tentou acompanhar o Binder no começo e isso foi ruim, porque ele desgastou o pneu traseiro. Então, no final, as duas VR-46 passaram por ele, porque ele já estava completamente sem tração. E ele até vendeu caro assim, as ultrapassagens, mas você via nitidamente que os caras tinham muito mais tração do que ele, né? Sim. Não, voltando lá ao Vinhares, eu vi ele falando, pedindo a ajuda dos técnicos da Aprilia para melhorar o sistema de largada. Eu falei, pô, toma vergonha na cara, você desde o tempo da Yamaha você faz isso, o problema não é a moto, tá na cara que não é a moto, cara. Ele, desde o tempo da Yamaha, que ele era o garoto terrível lá, o substituto do Rossi, né? Lembra disso? Ele foi contratado Lembro. para ser o substituto do Rossi. E, porra, ele Foi. faz essa cagada a vida inteira, aí vem pedir ajuda aos técnicos para melhorar a moto. Cai fora, Maverick Vinhares. Mas Isso é competição. o Vinhales, que eu sempre impliquei com ele tem essa questão. Ele ganha e a equipe perde, né? É sempre. Tudo que Sim. tem de ruim é a equipe. É, Quando ele ganha, é que ele é foda pra caralho. É o mas pica não das ganhou de galáxias. Aprilia ainda, né? E o velho do ADX, que querem aposentar ele, o velho já venceu duas provas e está na frente dele. Aí é difícil aposentar o velho, né? É difícil. Não tem como. A Aprilia não vai ter cara de pau de aposentar o ADX e deixar o Maverick de frente. Duvido, não tem como fazer isso. Não tem como. Cara, estamos acabando aqui, hein? Vamos torcer para Barcelona ser uma boa corrida, um pouco mais, com mais disputa. Eu gosto de mais disputa na É, frente. Eu gosto de ter o alguma emoção. Martinator falou que vai baixar o cacete.